Tema de hoje: nunca perca a sensibilidade do primeiro olhar. Para ilustrar essa reflexão, eu trago uma história que me é muito particular. Eu convivi durante um tempo da minha vida com uma grande mulher chamada Sandra. A Sandra era diretora de uma instituição aqui em São Paulo chamada Dale Carnegie. E eu estava num curso de formação para instrutores. Eu já tinha feito todos os cursos ali da base e eu estava me formando como instrutora. E ela pessoalmente dava esse treinamento, então o meu tempo de convivência com ela foi um pouco maior. E dentre as histórias que ela me contou, ela virou para mim um dia e falou assim: Tamara, para você ser uma boa influenciadora de pessoas, nunca perca a sensibilidade do primeiro olhar. E ela teve câncer. Quando ela teve o diagnóstico de câncer, o médico disse para ela que ela perderia os cabelos. E ela fez 3, 4 sessões de químio e os cabelos não tinham caído. E ela ficou feliz, porque ela falou: nossa, acontece com todo mundo, mas comigo não vai acontecer, né? E ela estava bem, porque o cabelo para a mulher significa autoestima, é o contorno do rosto, enfim. Só quem passa por isso sabe, né, o que representa. E aí ela chegou na consulta e foi falar pro médico, falou: olha, meus cabelos não caíram. E ele pegou assim, né, um tufo do cabelo dela e puxou e saiu na mão dele. E ele falou assim: o seu cabelo vai cair, prepare-se para isso. E ela saiu da sala, ela disse que ela saiu assim arrasada. E ela internalizou aquilo porque aquele dia a dia é do médico. O médico está acostumado com esse diagnóstico. Ele vê paciente com câncer o dia inteiro. Mas ela é 100% da vida dela. Ela não trabalha com isso. Ela não tem o dia a dia dela relacionado a isso, né? Então, ela falou que ali faltou a sensibilidade dele, né, do primeiro olhar, e seguiu um pedido, que você nunca perca isso. Quando eu traduzo isso para minha realidade hoje, né, eu trabalho com emagrecimento, eu falo, né, do comportamento em relação à comida e tudo mais. Eu vivi o processo de emagrecimento, eu sei o quão difícil ele é, o quão conflituoso ele é. Mas quando o paciente começa a perceber que o corpo está respondendo e ele eliminou 1 quilo, eu sempre lembro dessa frase: nunca perca a sensibilidade do primeiro olhar, porque é de passo em passo que a gente vai conquistando grandes objetivos na nossa vida. Às vezes você olha aquela barreira, parece intransponível, mas se você respira e fala: não, é um passo de cada vez, você consegue. Nos treinos que eu fazia para maratona, que eu não sei se eu vou ser mais, né, vezes maratonistas, eu já fui 8 vezes na minha vida, então eu não sei como que tá esse objetivo, tá guardado ali. A gente nunca entra na prova para fazer 42, são sempre blocos, né? Eu dividia em 6 blocos de 7 quilômetros. Então, os primeiros 7 aquecimento, os próximos 7 adequação, ritmo. Então, eu ia jogando, né, com a minha cabeça, porque se você tem 42 quilômetros para correr, que é o que uma maratona tem, né? Uma prova de corrida de maratona tem 42 quilômetros. Você fez o primeiro e você vai falar: yes, faltam 41. Teu cérebro vai falar: o quê? Não, eu não quero fazer isso. O que você inventa essas coisas? Não, vamos parar. E aí o corpo, ele já tá cansado, com 1 quilômetro já tá cansado. Então, a tendência é você realmente ceder, né? Ceder esses estímulos físicos e parar.
Então, mais 41, então, como você traz isso, né, de passo em passo? Não, calma, vamos, é 7 quilômetros, pronto, já foi, outros 7. E essas etapas de vida, elas fazem muito sentido quando você tem um objetivo maior. E eu desejo que você tenha um objetivo maior, né, e que você alcance grandes coisas. E quando você alcançar, não perca a sensibilidade do primeiro olhar. E eu falo isso porque eu já tinha umas 4 ou 5 maratonas realizadas e uma médica me chamou para correr uma corrida que ia ter no Ibirapuera, que é um parque muito bonito aqui em São Paulo também. Ah, beleza, eu vou, né? Um convite assim, uma medalha de graça, quero ir, vou. Quando eu cheguei lá, era uma prova de 5 quilômetros. Aí eu pensei, eu acordei cedo, juro que eu pensei isso, eu acordei cedo, tô aqui, não vou nem suar. Então eu fui um pouco pretensiosa, né? Porque eu queria um treino de pelo menos uns 10. Aí tudo bem, desencanei, fiz ali o treino de 5, só que durante a prova eu fui cruzando com tantas pessoas que era a primeira vez que estava lá. E eu comecei com uma prova de 5. A minha primeira prova, lá atrás, há 10, 11 anos atrás, quando eu comecei a correr, foi uma prova de 5. E eu me emocionei. Por quê? Porque ali naquele momento eu tinha perdido a sensibilidade do meu primeiro olhar. Foi uma baita conquista, né? Quando eu consegui fazer, eu fiz acho que em 40 minutos. E foi surreal. Eu falei, nossa, eu consigo correr 5 quilômetros. Então, naturalmente, quando a gente vai conquistando coisas na nossa vida, é muito provável que aconteça isso. Que você deixe de valorizar o que é menor. E aí, quando você volta a experimentar aquilo, que você possa também voltar a experimentar aquela sensação da conquista, sabe? Do caminho que você já percorreu, porque ele foi grandioso. O caminho que você percorreu te trouxe até onde você está hoje. Então, ele merece ser revisto, reavaliado e você comemorar de novo conquistas que você já teve lá atrás. Porque o risco disso tudo é você se esquecer e perder o valor. Ah não, mas as coisas são assim agora. E como eram antes? Resgatar quem você era antes. Não para você voltar a ser, mas para você não perder o foco de quem você pode se tornar. Então, eu vou ficando por aqui, sempre na esperança que essas reflexões façam sentido para você e deixando também essa sensibilidade do primeiro olhar.